Em 1945, quando o sol ainda nascia sobre as colinas poeirentas do Alto Egito, dois irmãos camponeses iniciavam mais um dia comum de trabalho. O vento quente soprava areia fina sobre os pés descalços, e o silêncio da região de Nag Hammadi parecia não esconder nada além das plantações secas e rochas avermelhadas. Mas naquele dia, o destino havia deixado um segredo enterrado. Enquanto cavavam perto de uma grande rocha, o som oco de algo atingido pelo ferro fez ambos pararem. Não era pedra. Não era raiz. Era algo escondido ali há séculos. Removeram com cuidado a terra ressecada e encontraram um grande jarro de barro selado. A superfície trazia marcas antigas, quase apagadas pelo tempo, e uma estranha sensação tomou conta dele. Como se aquele jarro não quisesse ser aberto, e ao mesmo tempo, precisasse ser despe. Roto. A hesitação durou apenas alguns segundos. O jarro foi quebrado. E então, entre poeira e fragmentos, revelaram-se manuscritos envoltos em folhas envelhecidas, com letras estranhas, símbolos desconhecidos. E o que surgia ali era muito maior do que simples textos antigos. Era o começo de um dos maiores mistérios arqueológicos do século. Louvite. E é desse encontro inesperado que a verdadeira história começa a se desenrolar. Ao recolherem aqueles manuscritos frágeis, os irmãos não imaginavam a dimensão do que seguravam nas mãos. Para eles, pareciam apenas pergaminhos velhos, talvez até amaldiçoados, afinal, histórias de espíritos e objetos proibidos eram comuns naquela região. Mas havia algo diferente. E ali, os textos estavam escritos em copta, a língua dos cristãos egípcios mais antigos. As letras, apesar de gastas, ainda carregavam força, como se aguardassem pacientemente que alguém as lesse novamente após 1,60 anos. Ao anoitecer, os irmãos levaram o conteúdo para a casa. Enquanto a família observava aquelas páginas amareladas à luz tremeluzente da lamparina, uma sensação o ar. Aquilo não deveria estar ali. Os textos falavam de mundos invisíveis, de ensinamentos secretos, de versões desconhecidas de histórias religiosas. Se estivesse certos, poderiam abalar crenças profundamente enraizadas. E assim, ainda dentro daquela casa simples de barro, um novo mistério nasceu. Porque esses manuscritos foram escondidos tão cuidadosamente. De quem estavam tentando protegê-los? As respostas, ou ao menos parte delas, surgiriam nos dias seguintes, quando os pergaminhos finalmente caíssem nas mãos de estudiosos. E com isso, um enigma adormecido por séculos começaria lentamente a despertar. Dias depois do achado, parte dos manuscritos chegou às mãos de comerciantes locais, e deles, as de estudiosos curiosos. Quando os primeiros especialistas viram aquelas páginas, o silêncio tomou nata da sala. Não eram textos comuns. E, surpreendentemente, não eram cópias conhecidas de escrituras tradicionais. Aos poucos, perceberam o que tinham diante de si. Uma biblioteca inteira de escritos gnósticos, preservados como se o deserto tivesse sido o guardião final de um conhecimento condenado ao esquecimento. Ali estavam tratados filosóficos, diálogos espirituais, visões místicas, para espanto geral, evangelhos que nunca haviam sido vistos antes. Entre eles, um chamou até de imediato. O chamado Evangelho de Tomé, um conjunto de palavras atribuídas a Jesus, mas de uma forma totalmente diferente da que o mundo conhecia. Os estudiosos percebiam que aqueles textos eram profundamente simbólicos, cheios de metáforas e conceitos rituais ousados. Falavam de um conhecimento interior, de uma verdade oculta capaz de libertar a alma. Era como se os manuscritos sussurrassem segredos sobre a própria essência humana.
Mas uma questão inquietante emergia, crescendo entre os especialistas como uma sombra inevitável. Se esses escritos eram tão importantes, por quê foram escondidos? O que teria acontecido para que alguém enterrasse uma biblioteca inteira no deserto? A resposta começaria a se desenhar à medida que os estudiosos aprofundavam suas leituras. À medida que os especialistas traduziam e analisavam cada linha, um padrão perturbador começou a emergir. Os manuscritos de Nag Hammadi não eram apenas textos religiosos alternativos. Eles eram testemunhos de uma visão espiritual proibida, combatida e perseguida nos primeiros séculos do cristianismo. Os escritos gnósticos falavam de um caminho interior, de uma iluminação pessoal, de um conhecimento que libertava o indivíduo sem a necessidade de estruturas rígidas. Era uma mensagem poderosa e perigosa para muitos líderes da época. Diversos documentos históricos indicavam que, entre os séculos IV e V, ideias gnósticas foram perseguidas, seus seguidores silenciados e seus textos destruídos sistematicamente. Então, uma nova compreensão tomou forma. Alguém havia tentado salvar aqueles livros. Era possível imaginar a cena. Monges ou escribas, sabendo que seus ensinamentos seriam condenados, reunindo os códices às pressas, envolvendo-os em couro, guardando-os em um jarro de barro, e enterrando-os longe dos olhos de soldados e autoridades religiosas. Não era apenas uma coleção de textos antigos. Era uma biblioteca fugitiva, escondida para sobreviver ao tempo. E graças ao acaso, ou ao destino, ela tinha ressurgido no século XX. Mas conforme os especialistas avançavam na leitura, algo ainda mais intrigante apareceu. Certas ideias presentes nos manuscritos desafiavam não só crenças antigas, mas a própria compreensão moderna do espiritual e do humano. À medida que os especialistas mergulhavam nos textos, descobriam algo que desafiava tudo o que se sabia sobre espiritualidade antiga. Os manuscritos não falavam de salvação externa, nem de regras rígidas, mas de um despertar interior, de uma luz escondida dentro de cada ser humano. O Evangelho de Tomé, por exemplo, afirmava que o reino está dentro de vós e fora de vós. Outro texto descrevia o mundo como uma ilusão construída por forças menores, enquanto a verdadeira centelha divina residiria profundamente no interior de cada pessoa. Para os gnósticos, conhecer a si mesmo era conhecer o próprio divino. Essas ideias ousadas, quase subversivas, não buscavam templos religiosos, buscavam introspecção. Não defendiam intermediários. Defendiam autonomia espiritual. Então, surgiu o ponto mais inquietante. Muitos desses ensinamentos não tinham paralelo em nenhum outro documento conhecido. Pareciam vir de uma tradição que existiu à margem, escondida, fragmentada, e que quase desaparecera para sempre. O deserto, silencioso por séculos, havia guardado não apenas palavras, mas visões inteiras sobre a vida, a alma e o destino humano. E agora que esses textos voltavam à luz, traziam perguntas incômodas. Há quanto tempo existiam essas ideias? Por que foram tão perigosas? E o que, exatamente, os autores desses manuscritos o iriam transmitir às gerações futuras? As respostas começavam a emergir, mas ainda faltava entender quem eram realmente os criadores desses escritos. Para compreender plenamente os manuscritos de Nag Hammadi, os especialistas precisavam ir além das palavras. Era necessário investigar quem havia produzido tais textos. E quanto mais estudavam, mais o retrato surpreendente começava a se formar. Os autores não eram meros copistas. Eram filósofos, místicos,
pensadores ousados que combinavam tradições egípcias, judaicas, cristãs primitivas e até elementos da filosofia grega. Viviam entre o século II e IV, num mundo intenso, repleto de debates espirituais e disputas sobre a verdadeira natureza do divino. Esses pensadores acreditavam que a realidade era mais profunda do que parecia. Para eles, o universo era composto de camadas invisíveis, e o ser humano carregava dentro de si uma parte esquecida de uma luz primordial. Talvez o mais importante. Os autores desses textos não estavam tentando criar religião, estavam tentando preservar sabedoria. Alguns estudiosos sugerem que muitos desses manuscritos foram escritos por grupos gnósticos que viviam em monastérios no Alto Egito, comunidades pequenas, silenciosas, dedicadas à meditação, escrita e Mas conforme o cristianismo oficial ganhava força, suas ideias passaram a ser vistas como perigo. E isso obrigou esses pensadores a desaparecerem das páginas da história. É por isso que seus escritos foram enterrados com tanta pressa e cuidado. Não por medo de serem esquecidos, mas por esperança de serem um dia reencontrados. E agora, somente uma última peça desse quebra-cabeça faltava para completar um mistério. Com todos os fragmentos reunidos, o contexto histórico, os autores, o propósito e o silêncio imposto, uma verdade profunda finalmente emergia. Os manuscritos de Nag Hammadi não eram apenas textos perdidos. Eram um testemunho sobrevivente de uma forma alternativa de pensar o mundo, preservada contra todas as probabilidades. Por mais de 1600 anos, ficaram escondidos sob a areia, protegidos pelo acaso e pelo cimento. E quando ressurgiram, não trouxeram apenas informação novas, trouxeram perguntas novas, perguntas sobre espiritualidade, sobre liberdade, sobre o que é o divino e como cada pessoa se relaciona com ele, sobre quantas vozes da antiguidade foram silenciadas, e quantas ainda permanecem enterradas, esperando alguém para ouvi-las novamente. Hoje, os manuscritos de Nag Hammadi continuam sendo estudados, debatidos, traduzidos e reinterpretados. E quanto mais são compreendidos, mais deixam claro que seu valor não está apenas no conteúdo, mas no fato de terem sobrevivido. Porque em um mundo que muda, que destrói, que escolhe o que deve ou não ser lembrado, aquelas páginas ágeis resistiram ao tempo, ao esquecimento, resistiram à perseguição, e agora, ao serem reveladas, continuam cumprindo o propósito daqueles que as esconderam. No jarro de barro, transmitir luz, mesmo que vinda do passado mais distante.